Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua companhia, sempre é uma alegria saber que você está aqui comigo. Deixa eu te falar, fica aqui comigo até o final, esse vídeo vai ser muito bom. Eu volto rapidinho aqui, eu quero te encontrar aqui, daqui a pouquinho. Palavra das 15 já está no ar, muito obrigado pela tua companhia. Eu estou aqui todos os dias de segunda a sexta-feira falando do amor de Deus. Eu estou pelas redes sociais, a nossa live tem uma duração apenas de 15 minutos, mas este vídeo fica gravado nas plataformas e você pode assistir quando você quiser assistir. Você pode também compartilhar com bastante carinho, com bastante amor, dedicação, fazendo isso. Você está me ajudando a evangelizar. Você deixa aí o seu like, você se inscreve no meu canal e vamos junto fazendo a obra de Deus. Nós estamos evangelizando a terra. E esse vídeo, para aqueles que ainda não sabem, ele alcança muitos países, todo o Brasil, vai longe. E o feedback da resultado das proezas que Deus tem feito através desta palavra é muito grande. Eu quero que você se envolva comigo e me ajuda a fazer a obra de Deus. Eu estou falando no livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, eu vou falar no capítulo de número 8 hoje. Capítulo de número 8. O capítulo de número 7 é um aviso do fim. Um aviso do fim. Capítulo de número 7 é um aviso do fim, ou seja, o final de Jerusalém. Isto é uma profecia de Ezequiel profetizando para um remanescente que ainda se encontra em Jerusalém, que será levado também cativo pela terceira vez, terceira remessa, e para o cativeiro. Foi a primeira, foi a segunda e ainda tem mais a terceira a ser levada. Agora o Deus usa o profeta Ezequiel lá de dentro da Babilônia para profetizar, e foi o profeta que mais profetizou a este respeito e passou por situações terríveis, porque além dele entregar a palavra de Deus, ele também viveu. Deus fez com que ele vivesse os mesmos sofrimentos. E isto foi quando o Senhor o chamou ele. O Senhor deu a ele um livro e para que ele comesse, e ele disse que quando comeu, sentiu um bom paladar, mas quando chegou no estômago, sentiu o amargo. Isto seria o sofrimento, os ais que aconteceria durante o seu ministério profético sobre o povo de Israel. O capítulo de número 8, o capítulo de número 7 fala do fim que se aproxima. O capítulo de número 8 diz que o Senhor, diz o profeta, que Deus aparece para ele, pega ele como se pegassem ele pelo cabelo e levasse ele lá para o templo. Observa que ele está a muitos quilômetros, mais de 1000 quilômetros, de Jerusalém, que ele está na Babilônia, e o Senhor pega ele, leva ele lá no templo de Jerusalém em visão e mostra tudo o que está acontecendo lá. O que Deus quer aqui? Deus quer apresentar para o profeta e para que o profeta transmita para o povo e para que o povo receba esta palavra e também repasse esta palavra para as crianças, para os mais jovens. Porque Deus faz as coisas por excelência. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Você não precisa se preocupar com a forma que Deus está trabalhando na sua vida. Porque Deus trabalha por excelência. Deus trabalha do início, no meio, no fim. Deus trabalha para o resultado daqui anos que virão para frente. Deus deixa tudo registrado
explicado para que entendam que ele é o juiz, o justo juiz, em tudo que se faça. Porque você imagina, Deus está castigando o povo, ele está aplicando as suas advertências para o povo, ele está trazendo sobre o povo a sua ira agora. Agora este povo desta geração vão passar e depois virá o povo da geração das próximas gerações. E eu vou dar um salto grande, vou dar um salto maior ainda. Hoje, se eu lesse o livro de Ezequiel e visse toda essa destruição que aconteceu em Judá, Jerusalém, com o povo de Israel, esta prisão e esse cativo por 70 anos, se não houvesse uma explicação, o que eu ia entender aqui? O meu Deus seria injusto? Então, por conta disso, que Deus levanta os profetas para mostrar qual é a razão daquela penitência que ele está aplicando, daquela prova que ele está aplicando. Tudo que Deus faz, faz bem. Tudo que Deus faz é perfeito. Ele não deixa nenhuma ponta solta para que as pessoas fiquem indagando e não compreenda que Deus é justo. Deus faz, deixa claro a sua justiça. Então, no capítulo 8, e a partir do verso de número 3, ele começa a mostrar a Ezequiel. Ele diz assim: ele estendeu algo que parecia uma mão e me pegou pelos cabelos. Então o Espírito me levou entre a terra e o céu e me transportou para Jerusalém numa visão dada por Deus. Fui levado à porta do norte do pátio interno do templo, onde havia um ídolo que provocou o ciúme do Senhor. De repente estava ali a glória do Deus de Israel, como eu tinha visto antes no vale. Verso 5, então o Senhor me disse: filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o norte, e ali perto da entrada da porta, junto ao altar, estava o ídolo que havia provocado o ciúme do Senhor. Verso 6, filho do homem, disse ele, você vê o que estão fazendo? Vê os pecados detestáveis que o povo de Israel comete para me afastar do meu templo. Venha, e eu mostrarei pecados ainda mais detestáveis a estes. Então, esse primeiro pecado, ele mostra o ídolo que o povo estava adorando. Agora, detalhe, o povo aqui eram os sacerdotes, eram os líderes, eram os conhecedores, não seriam uns adolescentes, uns jovens, que às vezes não tinham experiência. Não, ele está falando de pessoas maduras, pessoas que conheciam e sabiam o que era real e o que não era. Então é isto que faz com que Deus detesta. Deus está explicando aqui as razões do capítulo 7, que ele disse que para Ezequiel que o fim está próximo e como ele vai tratar esse povo. Agora no verso 8, ele está mostrando o porquê de tudo isso. Então ele disse, eu vou mostrar outro pecado, segundo pecado. Entrei e vi as paredes cobertas de desenhos de toda espécie de animal que rasteja e criaturas detestáveis. Também vi diversos ídolos adorados pelos israelitas. Esses ídolos, eles estavam dentro da parede, dentro dos muros. Então o Senhor levou Ezequiel e disse, cava aqui neste lugar. Ezequiel cavou e encontrou esses muros, esses ídolos aqui. Estava ali 70 autoridades de Israel,
são as autoridades. E no meio estava Jazanias, filho de Safã. Cada um deles segurava um incenso do qual subia uma nuvem de incenso. Então o Senhor me disse, filho do homem, você vê o que as autoridades de Israel fazem com esses ídolos em salas escuras, dizendo, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou nossa terra. E aí ele diz, eu vou levar você para ver algo mais, terceiro lugar, ou terceiro pecado que ele estava ali provocando. Verso 16, em seguida levou-me para o pátio interno do templo do Senhor. Na entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia cerca de 25 homens com as costas para o templo do Senhor. Estava voltado para o leste, prostrado no chão e adorando o sol. Adorando o sol. É mais uma abominação para Deus. Adorar a criatura e não adorar o Criador. Deus está chamando, adore o Criador, não adore a criatura. Deus está dizendo, você tem que adorar, é o dono da bênção e não a bênção. Não inverte isto, valorize a bênção, guarde a bênção, cuide da bênção, porque a bênção foi o Deus Todo-Poderoso que proporcionou a você. Mas a sua adoração, a glória, o louvor tem que ser tributado ao dono da bênção. E o Senhor chama a atenção na tarde desse dia para dizer, adore o Criador e não a criatura. Adore o Criador e não a criatura. Não inverte este valor para que você não seja prejudicado. O Senhor está dizendo aqui para Ezequiel, o povo de Israel está me provocando ciúme, porque está adorando o sol em vez de adorar a mim. Então aprendemos com esta palavra. O Senhor está dizendo, não é para você adorar a lua, não é para você adorar sol, não é para você adorar a terra, não é para você adorar o mar, não é para você adorar os rios, não, é para adorar o Criador. Seu culto é para o Criador. Eu quero reiterar isto, o seu culto é para o Criador. Então você dá glória, não é porque você recebeu o automóvel, não é porque você conseguiu entrar na sua casa, não. Você dá glória ao Criador que proporcionou para você a sua bênção. Então você agora oferece um culto de ação de graças para o Criador, porque é o Criador que merece adoração e não a criatura. Fica com esta palavra e vamos junto aprendendo a adorar a Deus. 4 pecados que ele mostra para Ezequiel que o povo estava adorando. Então, o verso 8, ele traz uma explicação. Verso 8, ele diz assim, olha, por isso responderei com fúria. Ou seja, como eu disse lá na introdução, Deus faz tudo com perfeição. Ele não vai castigar ninguém sem razão. Ele não vai bater em ninguém sem razão. Ele não vai evitar a bênção de ninguém se não houver uma razão. Sempre há uma razão. E ele deixa claro os motivos da prova, os motivos dos açoites. Ele deixa sempre esclarecido. Ele diz, por isso responderei com fúria, não os pouparei, nem terei piedade. Mesmo que clame bem alto, não os ouvirei, por causa do pecado da idolatria, por causa da inversão de valores. Esta é a palavra das 15 para o teu coração.
Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor. Quero te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade. Senhor da glória, que esta palavra venha fluir em nossos corações, meu Deus. Que seja, meu Pai querido, de aproveito e que nós possamos, ó Pai, nunca inverter, meu Pai, a nossa adoração, adorando a criatura e não o Criador, Senhor. Mas que sejamos sempre, meu Pai, convicto que a nossa adoração tem que ser para o Criador. No nome de Jesus. Amém.